Aí a questão do combustível. Os carros, até hoje é a mesma situação, só que hoje é proibido abastecer. Hoje, por exemplo, os carros levam mais ou menos 110 quilos de combustível. Então, isso em termos de performance, quando você está com um tanque cheio, com 100 e poucos quilos de combustível, quando você está com 3 quilos de combustível para fazer uma volta rápida, cara, tem a diferença de 5, 6 segundos. Então, naquela época, o Piquet fez a seguinte conta. Cara, se eu largar com menos gasolina, o carro vai estar tão mais rápido que mesmo que eu pare para abastecer, o que eu ganho na pista é mais do que eu perco no box. Então, esse tipo de coisa que parece muito simples hoje, porque hoje isso é uma coisa lógica e normal, mas um cara que inventou isso, realmente o cara é muito inteligente. Então, o Piquet, para mim, é um cara que é um excelente piloto, mas dentre os pilotos que tem um currículo que ele tem, eu acho que um Senna, por exemplo, é um piloto mais rápido e tudo, mas a inteligência desse cara realmente era curva, né? acima da média e fez ele conquistar coisas que, cara, é impressionante. Mas ele também fazia o que fosse necessário, né? Os dois lados, por bem e não tão bem assim. Né? Ele não fazia o que fosse necessário. Eu acho esse negócio do pneu sensacional. Até porque eu acho que ele ganhou 1 ou 2 campeonatos por causa disso, né? Vamos, entre aspas, né? Porque ele andava muito na frente dos caras com o pneu quente. Na Fórmula 3 principalmente, mas quando ele chegou na Fórmula 1, isso aí já era público que essa ideia criada por ele, então já não era mais um diferencial dele. Mas aí ele inventou a questão do abastecimento, que ele começou com essa história. Isso aí também... Que aí também até o pessoal começar a copiar... Ele não ganhou só dentro da pista, ele ganhou na estratégia, né? Até o pessoal se ligar demora um tempo. Então, e nesse tempo ele vai lá e ganha um monte de ponto. Então... Que é uma temática que se repete na Fórmula 1, de alguém ter uma ideia antes, se aproveitar dessa ideia antes e depois o pessoal vem atrás. Mas hoje né? você não poderia inventar uma coisa assim do nada, Tem né? menos margem para isso, Cara, mas às vezes aparece alguma ideia. Daria alguma... Hoje em dia, Alfinete, com a quantidade de pessoas tão capacitadas que tem e com o regulamento, que é sempre muito restrito, é muito difícil você inventar um negócio que nunca ninguém pensou. Mas há pouco tempo atrás... Quem inventou uma coisa mais recente assim foi a Mercedes, quando inventou a questão do DAS, que eu não sei se você acompanhou, que os pilotos de dentro do carro mexiam o volante para frente e para trás e com isso mexia na convergência que a gente chama das rodas dianteiras. Ou seja, o volante que até então só servia para virar para a esquerda e para a direita, a Mercedes foi lá e desenvolveu um sistema que você podia mexer no ângulo do alinhamento das rodas de dentro do carro. E por que isso é importante para quem não está entendendo? O alinhamento de um carro... se você abre muitas rodas dianteiras, por exemplo, traz benefícios e prejuízos. Então, quando você consegue mexer no alinhamento da roda de um carro, você, quando precisa estar com as rodas mais abertas para aquecer um pneu, para as curvas ou para a freada, você consegue. E nas retas, você deixar as rodas mais retas o possível para ter mais velocidade de reta, esfriar os pneus, menos arrasto. Então, a Mercedes foi lá e teve essa ideia e inventou. Hoje, tem uma invenção que não é tão nova assim, é a questão que é um assunto muito polêmico, que são as asas flexíveis. E por que esse assunto é muito polêmico? Principalmente pelo fato de não existir mecanismo para verificar o quanto flexível essas asas são ou não de uma maneira estática, com o carro parado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você verificar se o carro está no peso mínimo correto, você coloca o carro da balança, está lá. O peso mínimo é 800. Se tiver 799,9, você está desclassificado. As asas, você não tem ferramenta para você medir isso com o carro parado e andando muito menos. Então, realmente, é uma coisa onde as equipes vão inventando e buscando aí margens para distorcer ou contorcer um regulamento, mas inventar coisas hoje em dia, com tanta gente, já inventaram meio que tudo que tinha para inventar. Mas pode ser que mas apareça... Mas de tanto em quanto aparecem uns ninja aí. O Senna e Prost talvez tenha sido a dupla de equipe mais... acirrada. Que mais marcou história, talvez, né? Como é que seria, até Garcia, para você também, uma dupla em Piquet-Prost? Eles não foram companheiros de equipe, né? Não. Eles foram contemporâneos, disputaram campeonatos entre si, mas não foram companheiros de equipe. Imagina os dois na mesma equipe. O Prost era um cara que tinha uma fama também de ser terrível nos bastidores, né? Cara, o Prost acho que muito mais... Você conheceu ele, não? Conheci, porque quando eu testava ele tinha equipe e tudo mais, então eu conheci. Você também foi jogar pôquer na casa dele? Não. Apareceu 2 loiras? Não, infelizmente não. Cara, mas o Prost, eu acho que ele tinha muito mais assim uma habilidade para questões políticas do que para questões técnicas. Não que ele fosse bom tecnicamente, mas o forte dele era assim, nos bastidores ali com as equipes, com os donos, com os dirigentes na época, né? Você falou do Balestre, que era francês também.
E o Piquet muito mais um cara mais da parte técnica ali. Mas seria uma combinação, assim, se a gente for pensar em combinações... Eu acho que eles imagina mais se Prost e complementariam, talvez. Viu? Hoje em dia, Hamilton mas- e Verstappen, pô, imagina, então, umas Mas coisas eu muito falo, legais. O Prost era brabo também, né? Era. O Prost era brabo. Quem pra você é o maior piloto da história? Você não gosta de responder essa pergunta? Cara, eu acho assim, é muito difícil falar quem é o maior da história em qualquer esporte. No automobilismo, em particular, o esporte mudou tanto, os carros mudaram tanto. Então, por exemplo, na época Não dos... é igual ao futebol, né? Que sempre foi uma trave, E uma bola. muda uma regra ou outra, mas é a bola, a trave, o goleiro e 10 na linha. Sim. Por exemplo, os carros do Senna na época, por exemplo, cara, eram carros muito mais difíceis de pilotar, porque tinha mais potência do que os carros de hoje em dia e muito menos aderência, muito menos recurso. Então, assim, mas para mim, cara, eu vou colocar aqui alguns pilotos para não falar de um só. Para mim, um dos maiores. Senna. Porque o que ele fez, comparando com os pilotos da geração dele, cara, para mim, ele estava alguns degraus acima de todos como piloto. Outro cara espetacular para mim, Schumacher, pelos mesmos motivos. E eu acho que todos esses pilotos inovaram algumas coisas no esporte também. O Senna, por exemplo, é um cara que começou dos primeiros, que eu vi pelo menos, talvez tenham tido outros, que para o cara ser um excelente piloto, ele tem que ser um excelente atleta, por exemplo. Que não era o Piquet não era um atleta. O Prost também não era tanto um atleta. E o Senna começou a ver esse lado. O Schumacher também, cara, para mim um dos maiores da história, pelo talento, o que ele fez, comparando com todos os pilotos da geração dele, o Schumacher para mim é um dos maiores. Cara, um piloto que eu acho excelente, o Alonso. Não o Alonso, talvez hoje em dia, um pouco mais desmotivado, Eu odeio tudo. esse cara. Não, eu também não gosto dele, não. Eu também não gosto dele. Sabe quando eu conheci o Alonso também? O Alonso, a primeira vez que ele andou num carro de Poker, Fórmula 1. duas loiras. Não, pior. Pior. Cara, quando eu testei na Minardi para fazer esse teste, para ver se eu ia correr lá ou não, o Minardi falou assim, no dia anterior, falou assim, cara, amanhã a gente vai ter que parar um pouco o treino de vocês dois, meu e do cara que estava disputando a vaga comigo, porque tem um piloto aí que veio da Fórmula Nissan espanhola, que como prêmio, ele foi campeão, vice-campeão, ele vai dar 10 voltas aqui no carro de Fórmula 1. E Falam na época... que ele é insuportável. Não, ninguém mas... sabia, nunca tinha ouvido falar. E era o Alonso. Então, lá pelas tantas, nós paramos, porque o Alonso, como premiação desse campeonato que ele fez, ele deu meia dúzia de volta lá no Fórmula 1. E foi assim que eu conheci o Alonso, nunca tinha ouvido falar do Ele Alonso. correu uma temporada de Minardi, né? Ele correu 2 anos depois pela Minardi. Você chegou a ter um contato com ele, conversou Cara, com ele? Não? nesse dia, jantamos juntos, conversamos, ali, papá, na hora que ele andar no carro, veio falar com a gente, que já tinha experiência e tal, não sei o quê. Hoje, se ele me vê, ele não cumprimenta. Não hoje, eu já vi ele várias vezes depois disso, assim, passa direto. Então, eu não compartilho muito desse tipo de postura. Você sabe que quando teve um GP aqui no Brasil, não lembro qual, teve uma coletiva do Alonso, né? Que ele era bicampeão e aí no ano seguinte que ele tinha chance de ser tri. 2006, 2007, sim, teve. Não lembro. Teve sim. Algum momento que ele teve... Ele era bicampeão. Tiveram alguns momentos que ele quase foi tri. Isso, 7 foi um. 2012, depois, então. Teve, eu acho que talvez 12, então. E ele foi dar uma coletiva e eu levei pra ele um DVD do Senna tricampeão. Né? Pra dar de presente. Pra dar de presente pra ele. Na coletiva eu falei, você tá aqui no Brasil, né? Bom, você tá tentando ser tricampeão, a gente vai te ensinar como é que é. E dei o DVD pra ele. Fui até lá na frente e entreguei o DVD pra ele. Ele, obrigado, gosto muito do Senna. Pra variar, era sempre a última pergunta da coletiva que a gente fazia, porque sabiam que ia dar merda. Mas não deu, ele falou, obrigado, tal, não sei o quê. Saiu, foi pra trás da cortina. Beleza, eu fiquei esperando pra ver se ele passava ou não, se dava pra falar mais alguma coisa com ele. Aí o segurança sai assim, eu falo, e aí, o Alonso tá lá? Ele, tá lá ainda. Eu falei, ele tá com o DVD? Ele pegou o DVD e tacou no lixo. Tudo bem, lógico que era uma zoeira, ele poderia ter jogado o DVD no lixo, mas todo mundo diz que ele é muito escroto. Um cara assim, mas um excelente piloto. E eu, para não... Se fosse tão bom assim, tinha ganhado mais. Não, ele é. Por que você gosta tanto do Alonso? Ele tem um quesinho, não sei se você vai concordar de arrogância? Não, um quesinho de Schumacher ali na questão de buscar o perfeccionismo, sabe? Cara, e pra mim ele tava um pouquinho mais de velocidade pura ainda.